Estudo do livro Roteiro, livro de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Lição 38, Missão do Espiritismo. Segundo o vernáculo, missão é um encargo, uma incumbência, um propósito. É uma função específica que se confere a alguém para fazer algo. É um compromisso, um dever, uma obrigação a executar. Assim sendo, para melhor delimitar o tema, perguntamos em reflexão: a que veio o Espiritismo? Qual seu propósito? O que ele pretende executar? Sendo eu espírita, tenho consciência da missão do Espiritismo? Pauto minhas ações e atividades neste norte? Compreendo a esfera de atuação do Espiritismo em minha vida e na vida de todos? As reflexões são oportunas, eis que, para quem não sabe onde ir, qualquer direção serve. Iniciemos a lição com Emmanuel. A missão do Espiritismo, tanto quanto o ministério do cristianismo, não será destruir as escolas de fé até agora existentes. Cristo acolheu a revelação de Moisés. A doutrina dos Espíritos apoia os princípios superiores de todos os sistemas religiosos. Jesus não critica nenhum dos profetas do Velho Testamento. O Consolador prometido não vem para censurar os pioneiros dessa ou daquela forma de crer em Deus. Muitas vezes, para delimitarmos algo, precisamos primeiramente perceber o que não é. Assim, neste trecho introdutório, temos as negativas de Emmanuel que nos conduzem a perceber equívocos frequentes que precisam ser corrigidos dentro do movimento espírita. Vejamos. Emmanuel diz: o Espiritismo não veio destruir escolas de fé já existentes. São muitas as religiões, são muitos os caminhos que o homem encontrou em sua busca por Deus, seu Criador. E o Espiritismo a todos estes caminhos respeita, reconhecendo-os como legítimos. Isso não significa que concorde com todos, apenas que reconhece que a religião decorre do homem e não de Deus. A religião é movimento do homem em direção a Deus e por isso repleta de imperfeição. Não obstante seus desalinhos, é legítima toda a busca pela verdade e pela vida. Emmanuel diz também que Jesus não critica nenhum dos profetas do Velho Testamento. Apoia princípios superiores. Ele poderia criticar, mas o seu reino é de construção e não de destruição. Assim, o Espiritismo, sendo o cristianismo um redivivo e tendo em Cristo seu modelo e guia, não busca na crítica o seu alicerce, mas na vivência amorosa que agrega, acolhe e consola. Também nos diz a lição que o Espiritismo não vem para censurar essa ou aquela forma de crer. Reconhecendo a reencarnação como um dos seus alicerces, um de seus princípios básicos, a doutrina espírita compreende que estamos em caminho evolutivo. Assim, a censura deste ou daquele ponto de vista é sempre um elemento desagregador e contrário aos princípios desta doutrina. Eis que, como diz Emmanuel, a doutrina dos Espíritos apoia os princípios superiores de todos os sistemas religiosos. Este pensamento de Emmanuel está alicerçado também na codificação. A missão do Espiritismo é extinguir todos os ódios de homem a homem, de nação a nação. É a aurora da fraternidade universal que se levanta. Revista Espírita de 1861, Eduardo Pereira. Tão oportuno repensar o Espiritismo nesses termos da codificação e que Emmanuel corrobora em sua obra. Devemos extinguir ódios e não acendê-los. Eis nossa missão enquanto espíritas. Sigamos em frente. O Espiritismo é, acima de tudo, o processo libertador de consciências,
a fim de que a visão do homem alcance horizontes mais altos. Há milênios, a mente humana gravita em derredor de patrimônios efêmeros, quais sejam os da precária posse física, atormentada por pesadelos carnais de variada espécie. Guerras de todos os matizes consomem-lhe as forças. Flagelos de múltiplas expressões situam-lhe a existência em limitações aflitivas e dolorosas. Após alguns exemplos negativos, Emmanuel nos oferece então afirmativas do que é a missão do Espiritismo. Reflitamos nessas expressões a fim de alcançarmos melhor entendimento. Ele nos diz que o Espiritismo é um processo libertador de consciências. Liberdade de pensamento ou liberdade de consciência, de opinião, de ideia, é a liberdade que os indivíduos têm de manter e defender sua posição sobre um fato, um ponto de vista ou uma ideia, independente das visões dos outros. Consta na Declaração Universal dos Direitos Humanos, em seu artigo 18, que expressa que todas as pessoas têm direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Ele é diferente e não deve ser confundido com a liberdade de expressão. A liberdade de consciência complementar está intimamente ligada a outras liberdades, como a liberdade de expressão e a liberdade religiosa. Por muito tempo, o homem viveu cercado de regras, e muitas delas eram apenas cumpridas em decorrência do medo da punição. O que se quer hoje é que o homem se liberte do medo e que esta liberdade lhe permita pensar, ter a sua opinião, ainda que contrária a muitos. Vejamos, porém, que esta liberdade que Emmanuel nos traz tem um objetivo, a fim de que a visão do homem alcance horizontes mais altos. Muitas vezes, a liberdade de pensar, de expressar sua opinião, de defender uma ideia, é apenas um velho hábito reiterado de agredir, criticar, falar sem nenhum cuidado com o sentimento alheio. Por isso, Emmanuel condiciona a liberdade a um fim: alcançar horizontes mais altos. A visão estreita, pequena, limitada, tem dado ensejo a guerras, disputas, dores. Mas a liberdade que almeja o crescimento de si mesmo e dos outros, ela agrega, aperfeiçoa, eis que é alicerçada no desejo mais profundo que existe em nós, qual seja, o de sermos homens de bem. Emmanuel nos lembra que há milênios gravitamos em torno das questões materiais do mundo, e todas elas têm caráter efêmero, passageiro, temporário. Nossas dores ecoam em nossas vidas, e ainda que não as tenhamos em nossa lembrança como encarnados, é certo que elas ressurgem em formas diversas, como o preconceito, a inveja, a maledicência. E as mais variadas guerras que o homem tem sido capaz de promover ao longo do tempo, escondendo-se de si mesmo ao reproduzir no mundo o que sente dentro de si. Caminhemos um pouco mais com Emmanuel nesta valorosa lição. Com a morte do corpo, não atinge a liberação. Além túmulo, prossegue atentas imagens que a ilusão lhe armou no caminho, escravizada a interesses inconfessáveis. Em plena vida livre, guarda, ordinariamente, a posição da criatura que venda os olhos e marcha, impermeável e cega, sob as pesadas cargas a lhe dobrarem os ombros. A obstinação em disputar satisfações egoísticas entre os companheiros da carne constitui-lhe deplorável inibição, e os preconceitos ruinosos, os terríveis enganos do sentimento, os pontos de vistas pessoais, as opiniões preconcebidas, as paixões desvairadas, os laços enfermiços, as concepções cristalizadas, os propósitos menos dignos, a imaginação intoxicada e os hábitos perniciosos representam fardos enormes que constrangem a alma ao passo vacilante, de atenção voltada
para as experiências inferiores. A cegueira que temos durante a vida prossegue conosco após a morte. A liberdade é conquista do espírito, e não obstante o cerceamento promovido pela matéria enquanto encarnados, ela não modifica quem somos em essência. A vida material é sempre escola preciosa, porém, nem sempre aproveitamos a contento. Assim é que depois de desencarnados, vamos aos poucos compreendendo que caminhávamos em ilusão, escravos como outrora, não de homens, mas de ideias e interesses. Recordemos Aristóteles, que nos dizia: o homem livre é senhor de sua vontade e somente escravo de sua própria consciência. Eugênio Sue, em texto da Revista Espírita, compara a vida com um romance. A vida do espírito encarnado é como um romance, ou antes, como uma peça de teatro, da qual cada dia se percorre uma folha contendo uma cena. O autor é o homem, os personagens são as paixões, os vícios, as virtudes, a matéria e a inteligência, disputando a posse do herói, que é o espírito. O público é o mundo em geral durante a encarnação e os espíritos na erraticidade. E o censor que examina a peça para julgá-la em última instância e proferir uma censura ou um louvor ao autor é Deus. Fazei de modo que sejais aplaudido o maior número de vezes possível, que só raramente cheguem aos vossos ouvidos o barulho desagradável dos assovios. Que o enredo seja sempre simples, e não busqueis interesses senão nas situações naturais, que possam servir para fazer triunfar a virtude, desenvolver a inteligência e moralizar o público. Durante a execução da peça, a intriga posta em movimento pela inveja pode tentar criticar as melhores passagens e só incensar as que são medíocres ou más. Fechai os ouvidos a essas adulações e lembrai-vos que a posteridade vos apreciará no vosso justo valor. Deixareis um nome obscuro ou ilustre, manchado de vergonha ou coberto de glória segundo o mundo. Mas quando a peça estiver terminada e a cortina caída sobre a última cena vos puser em presença do Regente Universal, do diretor infinitamente poderoso do teatro onde se passa a comédia humana, não haverá nem aduladores, nem cortesãos, nem invejosos, nem ciumentos. Estareis sós com o Juiz Supremo, imparcial, equitativo e justo. Que a vossa obra seja séria e moralizadora, porque é a única que tem um peso na balança do Todo-Poderoso. É preciso que cada um dê à sociedade pelo menos o que dela recebe. Aquele que, tendo recebido a assistência corporal e espiritual que lhe permite viver, se vai sem ao menos restituir o que gastou, é um ladrão, porque malbaratou uma parte do capital inteligente e nada produziu. Nem todo mundo pode ser homem de gênio, mas todos podem e devem ser honestos, bons cidadãos, e devolver à sociedade aquilo que a sociedade lhes emprestou. Para que o mundo esteja em progresso, é preciso que cada um deixe uma lembrança útil de sua personalidade, uma cena a mais, nesse número infinito de cenas úteis que os membros da humanidade deixaram, desde quando a vossa terra serve de lugar de habitação aos espíritos. Fazei, pois, que leiam com interesse cada página do vosso romance e que não o percorram apenas com o olhar para fechá-lo com tédio, antes de ter lido pela metade. Texto da Revista Espírita de 1867. Retornando ao trecho do livro Roteiro, observemos as palavras de Emmanuel, que merecem nossa atenta leitura, eis que são um verdadeiro glossário de nossas atuações desastrosas no grande palco da vida. Ele nos fala em obstinação em disputar satisfações egoísticas. Eis a teimosia desmedida, desrespeito ao livre pensar e viver do outro, e não para promover o bem, mas apenas para dizer que está certo, movido por mero egoísmo, em sua forma tão conhecida,
a vaidade. Fala-nos Emmanuel também dos preconceitos ruinosos, enganos do sentimento. O preconceito é a negação da liberdade do outro em ser diferente, em agir de forma distinta que eu considero como correta. Preconceito é sempre filho da ignorância. A lição também nos fala dos pontos de vista pessoais. Quando vivo com liberdade de pensamento, permito ao outro ter um ponto de vista distinto do meu, sem que isto me ofenda. O grande aprendizado é tentar aprender com a perspectiva do outro sobre aquele determinado assunto, sem julgamento, apenas com sincero interesse de conhecer. Opiniões pré-concebidas. Raramente perguntamos o que o outro sente ou pensa. É comum termos nossas opiniões pré-concebidas, julgando até mesmo sentimentos que desconhecemos. Será mera opinião e muitas vezes equivocada. Queremos a verdade? Ela só se manifesta em um ambiente amoroso, de confiança e respeito. Paixões desvairadas. Usam-se diversos adjetivos para o termo paixões, como desenfreadas ou desgovernadas. Isso se dá porque as paixões são como carros ou cavalos, necessitam de comando, de controle, não podem andar como querem, sem limites. Não há liberdade onde a paixão governa, a subjugação por um sentimento que se encontra em desequilíbrio. Laços enfermiços. Precisamos de laços afetivos para viver. Não raro, porém, nossas relações afetivas estão adoecidas, eis que levamos a elas nossos sentimentos bons e ruins. Concepções cristalizadas. A doutrina espírita, tendo como missão a liberdade de pensamento do homem, vem auxiliá-lo quanto a estas velhas concepções e formas de ver o mundo que nos cercam. Precisamos, porém, de grande discernimento para verificar as incoerências de nossa fala com nossa vivência. Muitas vezes agimos de forma equivocada, sem ao menos perceber, e apenas um espírito que esteja profundamente envolvido em sua reforma íntima poderá perceber e criar novos caminhos, abandonando assim as concepções de outrora. Continua a lição falando dos propósitos menos dignos. Diz o ditado popular que de boas intenções o inferno está cheio. Muitas vezes determinada postura aparenta ser boa e útil, quando na verdade é apenas exteriorização da vaidade e do egoísmo. Sondemos sempre o que nos motiva a agir e pensar, e encontraremos a oportunidade de conduzir a nossa vida pautando-nos no bem. Fala-nos também a lição da imaginação intoxicada. O pensamento é alimentado diariamente, e o que consumimos pode nos auxiliar ou nos adoecer. Há muitos filmes, programas, músicas que parecem inofensivos, porém guardam e defendem ideologias das quais discordamos. Já não basta o homem viver, é preciso a tudo e a todos olhar e refletir, ou nas palavras do Cristo, separar o joio do trigo. Hábitos perniciosos. Hábito é algo dificílimo de ser modificado, isso que parece inerente à nossa forma de viver. Não obstante, novos hábitos podem ser criados. Nossa mente estará apta a novos horizontes se tivermos a força moral de persistir no bem e na moral elevada. Um bom hábito sempre nos auxiliará a deixar os ruins. Em verdade, somos ainda romances mal acabados, páginas em construção. E sabedores de nossa inferioridade, eis que temos a oportunidade de alcançar a liberdade. Eis a terceira revelação a nos reerguer, conclamando-nos a novas histórias, a novos horizontes. Sigamos em frente. A nova fé vem alargar-lhe a senda
para mais elevadas formas de evolução. Chave de luz para os ensinamentos do Cristo. Explica o Evangelho não como um tratado de regras disciplinares nascidas do capricho humano, mas como a salvadora mensagem de fraternidade e alegria, comunhão e entendimento, abrangendo as leis mais simples da vida. Aprendemos com o Espiritismo que há uma profunda alegria e bem-estar em fazer o bem. A própria ciência já mostra estudos de maior qualidade de vida para aqueles que realizam trabalhos voluntários, que têm na prece um motivo para as suas dores e na religião o alicerce de suas vidas. Assim, não temos mais a obrigação de ser bons, mas temos a opção e escolhemos servir, alegrando-nos pela participação na construção de um mundo melhor. Com a doutrina espírita no comando da fé, sabemos todos que a lei do progresso confere a cada espírito a possibilidade de adquirir o bem que lhe falta, a fim de que a justiça estabeleça o merecimento de cada um na pauta das próprias obras. Conjuguemos assim conselho e ação, palavra e conduta, na mesma onda de serviço renovador, compreendendo por fim que o bem que nos falta nem sempre é o bem que ainda não desfrutamos, mas sim o bem dos outros que, em nosso próprio benefício, nos cabe fazer. Trecho do livro de Justiça Divina, Palavras de Emmanuel. Caminhemos mais um pouco com a lição do livro Roteiro. Aparece-nos então Jesus em maior extensão de sua glória, não mais como um varão de angústia, insinuando a necessidade de amarguras e lágrimas, e sim na altura do herói da bondade e do amor, educando para a felicidade integral entre o serviço e a compreensão, entre a boa vontade e o júbilo de viver. Nesse aspecto, vemo-lo como o maior padrão de solidariedade e gentileza, apagando-se na manjedoura, irmanando-se com todos na praça pública e amparando os malfeitores na cruz à extrema hora, de passagem para a divina ressurreição. Ao olharmos para Jesus com renovado interesse em ouvir os seus conselhos e tentar praticar seus ensinamentos, vamos aos poucos descobrindo-nos pessoas alegres, felizes nas coisas simples da vida. Ter deixa de ser algo importante e nos alegramos quando o nosso ser atravessa as fronteiras do egoísmo para fazer algo bom, desinteressadamente. Ainda no mundo, muitos que olham para o Mestre Jesus no madeiro, relembrando apenas a sua morte e suas dores. O espírita e todo cristão sincero, porém, é convidado a ver-lhe as luzes, a bondade, o amor e o perdão. Sobre o Cristo ensina-nos Alexandre Melo Moraes. Seu programa divino é espelhar-se no Evangelho, que lhe reúne as boas novas da salvação, preconiza a fraternidade ao invés do egoísmo, a renúncia edificante em vez da posse inútil, o perdão em lugar da vingança, o trabalho com a supressão da inércia, a liberdade com o ouvido da escravidão e o auxílio à felicidade dos outros como garantia da própria felicidade. Trecho do livro Vozes do Grande Além. Encerrando a lição. O Espiritismo será, pois, indiscutivelmente, a força do cristianismo em ação para reerguer a alma humana e sublimar a vida. O espaço infinito, pátria universal das constelações e dos mundos, é sem dúvida o clima natural de nossas almas. Entretanto, não podemos esquecer que somos filhos, devedores, operários ou companheiros da terra, cujo aperfeiçoamento constitui o nosso trabalho mais imediato e mais digno. Esqueçamos por agora o paraíso distante para ajudar na construção do nosso próprio céu. Interfiramos menos na regeneração dos outros e cogitemos mais de nosso próprio reajuste perante a lei do bem eterno e servindo incessantemente com a nossa fé a vida que nos rodeia, a vida por sua vez nos servirá, infatigável,
convertendo a Terra em estação celestial de harmonia e luz para o acesso de nosso espírito à vida superior. O Espiritismo vem reerguer a alma humana. Outrora, andávamos em luta constante, nas diversas vidas passadas, enquanto humanidade, galgávamos de guerra em guerra, de dor em dor. São chegados os tempos de cura, de regeneração, de perdão e fraternidade. Saibamos buscar em nós as melhorias que queremos no mundo. Para cada crítica que quisermos lançar, busquemos no silêncio da prece o entendimento para seguir em frente. Despertemos para o nosso mundo íntimo, com profundo respeito pelo outro e pela sua trajetória evolutiva. Jesus nos aguarda. O Espiritismo tem em seus ensinamentos o reavivamento da fé que transcende a matéria. Relembremos-nos que o reino celestial reside em nós e que a reforma íntima é o único caminho para o conhecermos em plenitude. Um fraterno abraço e até o próximo estudo. Fiquemos todos na paz de Jesus.